Bradesco, e é uma imensa satisfação estar aqui com vocês para compartilhar não só um pouco de quem nós somos como organização, quem nós somos como recursos humanos, mas principalmente compartilhar um pouco do case do nosso trabalho aqui com a Crame. Só deixando um pouco mais claro, a Unibrad, como vocês estão vendo a marca aqui, é a nossa universidade corporativa. Então é um processo aí que a gente já vem numa jornada dos últimos 4 anos com a universidade, 5 anos com a universidade corporativa implantada, mesmo já sendo uma instituição que tem como cultura nativa a carreira interna e o desenvolvimento das pessoas. E aí, falando um pouco de contexto Bradesco, né, quem que é o Bradesco? Não do ponto de vista como instituição financeira, que muitos de vocês já conhecem, mas pensando no ponto de vista de empregador, né, não só na relação com os funcionários, mas também na relação com os clientes. Né. Nós somos uma empresa que tem um foco muito forte no cliente e, na mesma relação, um foco muito forte na equipe, nos funcionários. E aí, por fim, a gente tem aqui um contexto de solidez, né? Uma organização que ela se vende como um lugar muito seguro para os clientes, para os funcionários e para os investidores, porque a gente foca muito em sustentabilidade para o negócio. Então, são características importantes. E como o Samir mesmo tinha comentado, né, a sustentabilidade ela vem não só atrelada a manter a segurança daquilo que funciona muito bem e que é valor constituído, mas ela também vem pela possibilidade de inovar e ser pioneiro e trazer novas coisas que vão gerar as novas sustentações para o futuro. Então, uma organização como a nossa, com a pujança de 75 anos, ela se mantém por mais 75 anos ativa justamente porque ela sabe valorizar e equilibrar toda a tradição e solidez construída, que são alicerces fundamentais, esse legado ele ser passado de geração em geração para que você consiga inovar e continuar renovando e se mantendo sustentável, né? A gente tem muito a visão de que não adianta ter uma inovação pensando na moda do curto prazo. A gente, na verdade, inova para instalar novas capacidades e evoluir a partir das capacidades que já temos instaladas. Então, esse é só um ponto em relação à ótica nossa, considerando o contexto de inovação que estamos falando aqui, né? E quando a gente fala na organização Bradesco, né, de maneira mais ampla, aí somos mais de 100 mil funcionários, a gente inclui também a Fundação Bradesco e outras empresas que fazem parte da organização, da corporação como um todo. E é um grupo bastante diverso, né? Hoje a gente ouve muito falar de diversidade, mas a essência do Bradesco lá é baseada em diversidade, né? Não sei se vocês conhecem a história da fundação do Bradesco, mas a grande ruptura que lá em 43 o Bradesco colocou no mercado financeiro foi a política das portas abertas, né? De dar acesso à bancarização para todo e qualquer cliente, não importa a origem, raça, credo, patamar de renda, enfim. Então isso está essencialmente instalado no nosso DNA como empresa, e os números aqui mostram realmente o quão diverso nós somos em termos de gênero, formação. Vocês veem ali que ainda tem pessoas que ainda estão na faculdade, porque temos aprendizes, estagiários, os aprendizes ainda, muitos deles ainda nem ingressaram no ensino superior, então tem pessoas ali com ensino médio. Então essa realidade bastante diversa que compõe esse mix, esse caldo, e que do ponto de vista de recursos humanos, ao mesmo tempo que é uma mola propulsora, é um grande desafio, né? Como é que você alcança 104 mil pessoas distribuídas em todo o território nacional, considerando todas as particularidades de cada região e todas as dificuldades também em termos de acessos. Aí a gente está falando aí de problema de transporte, né? Hoje, especificamente, essa semana, a gente está falando de transporte, mas a gente tem problemas de infraestrutura e de tecnologia, inclusive, né? De onde você tem banda larga, de onde você tem telefone, enfim, de como é que você chega até um funcionário que, por vezes, tem que ser de barco ou de outros meios mais difíceis de se alcançar, mas que, de uma forma ou de outra, a gente precisa alcançar esse funcionário para que esse funcionário também alcance os clientes do banco onde quer que eles estejam. Então, essa diversidade, essas particularidades impõem para a gente um desafio imenso e que é parte da nossa essência que, dado que nós temos como premissa acreditar na capacidade de desenvolvimento das pessoas e usufruímos disso e implementamos isso por meio da carreira interna, não teria outra forma de a gente fazer isso investindo fortemente em educação corporativa. Então, a nossa crença muito forte é que pessoas que têm determinação, que têm disciplina, que têm energia, que têm gás, são perfil para trabalhar dentro do Bradesco. E o Bradesco investe e acredita e proporciona as oportunidades para que as pessoas possam galgar posições dentro da carreira e se realizarem profissionalmente e pessoalmente. Então a educação para a gente é um vetor fundamental, né? Então, dentro desse contexto, se a gente coloca a missão da Unibrad como universidade corporativa, a gente logicamente tem como desafio aí tornar-se referência na formação de competências e lideranças, e esse foi o principal desafio que a gente evoluiu quando a gente implantou a Unibrad em 2013,
que era, não sei se para todos aqui, o conceito de educação corporativa ou de universidade corporativa familiar, mas basicamente quando você sai do modelo de treinamento para a universidade corporativa, essencialmente você deixa de focar apenas em treinar pessoas para fazer a função que elas fazem hoje, para você estimular as pessoas a desenvolverem competências para fazer funções que você não sabe nem quais serão no futuro. Com tudo que está acontecendo no mundo afora, a gente não tem a certeza se essas funções que existem hoje, daqui a 5, 10, 15 anos, continuarão existindo. Então a mecânica de treinar para a função, ela não é mais suficiente. Ela sustenta para um horizonte mais de curto prazo. Para que a gente tenha uma sobrevida e uma sustentabilidade a longo prazo, a gente precisa apoiar para que os profissionais tenham capacidades para se desenvolver em qualquer função que exista ao longo da jornada de trabalho, né? Da jornada de trabalho e da jornada de carreira de cada um. E a Unibras, como é que ela se organiza para fazer isso, né? Nós estamos organizados em 10 escolas. Cada escola, na verdade, que vocês estão vendo nessa mandala, digamos assim, aqui, é um tema estratégico para a organização Bradesco, tá? Então, quando foi concebida a Universidade Corporativa, a gente identificou em conversas com a alta administração quais são os temas, quais são as competências organizacionais que são importantes de desenvolver dentro da organização como o Bradesco. Então, quando a gente fala liderança, identidade organizacional, segurança e solução operacional, cidadania e sustentabilidade, digital, que é a escola mais recente que foi criada nos últimos 2, 3 anos, excelência operacional, todos esses vetores são vetores que o Bradesco tem como capacidade instalada ou que quer aprimorar. Então, como é que a gente vai desenvolver isso dentro da empresa? É por meio das soluções de aprendizagem que a Unibras oferece para todos os funcionários, é que esses temas estratégicos eles são direcionados para o time, de maneira que as pessoas elas sejam desenvolvidas, não só para apoiá-las no crescimento profissional, mas para desenvolvê-las para terem competências que contribuam para o resultado que a organização se coloca como estratégico. Então, essas são 10 estratégias. Em cima dessas 10 estratégias, a Unibras desenha as soluções de aprendizagem para ajudar os funcionários a alcançar essas estratégias. E de que forma que a gente faz isso, né? As escolas elas dão um norte de temas, né? Mas a forma de fazer essa entrega para cada pessoa ela é completamente diferente, né? Dentro desse leque aqui de meios de aprendizagem, a gente foi evoluindo ao longo do tempo, porque o formato tradicional de um fala e todos escutam, ele não é suficiente para todas as situações, né? A gente tem diversas formas de aprendizagem, não só porque a oferta é diversa, mas também porque cada um de nós prefere aprender de jeito diferente, como o próprio Samir contou da experiência dele mesmo, né? Tem gente que prefere ler um livro. Eu não quero nada de tela na minha frente, eu quero papel para eu tocar e página após página, texto após texto. Pode ser 200, 300 páginas, mas eu quero ler. Tem gente que não suporta nem carregar um livro. Eu quero um vídeo de 2 minutos agora, depois um vídeo de 3 daqui a pouco, depois um vídeo de 10 ali adiante, mas eu quero ver os vídeos na hora que eu bem entender. Tem gente que prefere não quero ter que eu correr atrás do livro ou do vídeo, eu quero assistir alguém falando porque já vai vir para mim estruturado, e se eu me inscrevi em um evento é porque naquele momento eu quero prestar atenção naquele assunto. Então a gente tem diversas formas de aprender, e cada um de nós, em cada momento, pode preferir algo diferente. Agora, nesse momento, eu prefiro assistir alguém falando. Mais tarde, talvez eu vá preferir ler um livro. Talvez amanhã eu vá preferir assistir um vídeo. Então a gente aprende a todo momento de formas diferentes. E é por isso que dentro dessa evolução que a gente foi tendo como Bradesco, e esse foi um desafio para a gente, né? Porque uma coisa que também é muito traço nosso no DNA do Bradesco é assim, uma solução para todos, né? O desafio da escala impõe que você crie um padrão e que esse padrão vai para todo mundo, todos os clientes, 100 mil funcionários. E ao longo do tempo, a própria organização ela foi se percebendo com uma necessidade de segmentar, né? Quando aconteceu toda a segmentação no setor financeiro, e isso reflete também em relação aos funcionários. Olha, eu não posso assumir que 100 mil pessoas vão querer aprender sempre as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, pelos mesmos canais, né? Eu tenho que ter a maior variedade possível para poder cativar e encontrar cada funcionário com o conteúdo certo, no momento certo, pelo canal mais adequado para ele. Então, por isso que na hora que a gente dá um mix de todas aquelas escolas, com mais todo esse leque de soluções, e aqui o BeQuest, que é a nossa versão do aplicativo da Crânio, ele entra como mais sendo uma dessas soluções, é justamente com essa intenção. A gente tem estimulado muito os funcionários a buscarem um autodesenvolvimento, não dependerem apenas de uma sinalização da empresa do que aprender e quando aprender. Então, quanto mais meios forem oferecidos para proporcionar essa opção de a pessoa buscar o aprendizado, mais assertiva a gente acredita que vai estar sendo dentro dos desafios que a gente se percebe na educação corporativa, né?
E os nossos números, eles levam em conta justamente esse gigantismo que uma organização como a nossa tem. Quer dizer, a gente alcança aqui quase 1 milhão de participações nas mais diferentes soluções de aprendizagem, seja ela presencial ou online. Massivamente aqui a participação em situações online, ela acaba acontecendo justamente pelo desafio da capilaridade que nós temos. O investimento dessa ordem de grandeza, porque a própria característica da organização impõe a necessidade de, dado que eu estou investindo desde a contratação, lá no primeiro cargo, como uma pessoa está começando a carreira, até eventualmente galgar uma posição em nível executivo, então esse investimento ele tem que acontecer ano após ano, né? E de maneira evolutiva, para que cada profissional tenha a oportunidade de se desenvolver. E na hora que a gente olha um pouco dessa esteira de soluções tecnológicas, né, o que a gente foi buscando ao longo dos últimos anos, aqui tem um leque de alguns parceiros que a gente como Unibrad trabalha, dentre eles a Crânio, e principalmente desde 2012, quando a gente começou o movimento de estruturar a universidade corporativa, que a gente começou a tentar ir um pouco mais além. Olha, talvez o que eu já tenho aqui na prateleira da universidade corporativa não seja suficiente em termos de oferta de conteúdos e formatos. Mas tem uma rede de parceiros aí fora no mercado que oferecem das mais diversas soluções dos diferentes tipos de conteúdos. Vamos conhecê-los, né? Então esse foi o desafio que a gente se impôs, começar a buscar mercado para ter soluções diversas, desde você ter uma biblioteca virtual com resumos de livros, porque mesmo aquele livro que tem 200 páginas que a pessoa quer ler, se ela puder ler mais livros resumidos, melhor ainda, então agrada mais um nicho. Desde você oferecer conteúdo online para líder, que era um desafio que a gente tinha, que existia um paradigma de que líder não acessa a ferramenta de online, né, porque o líder só quer um programa executivo, uma coisa mais elitizada, talvez no exterior. E a gente, com essa solução aqui, a gente percebeu que realmente alcançou os líderes com vídeos de executivos ou vídeos de professores renomados de universidades do exterior também, para dar mensagem de inspiração, mensagens curtas. A gente teve a oportunidade com o BeQuest, e o BeQuest foi uma forma da gente explorar o eixo da gamificação, e na linha do que o Samir colocou, o fato de aprender não precisa ser chato, né? O aprender pode ser divertido. E agora, mais recentemente, a gente está num desafio que é mais abrangente, que é uma plataforma de capital humano, que aí cobre todo o ciclo de capital humano. Como não são todos que são de RH aqui, mas só para vocês entenderem, quando a gente fala ciclo de capital humano, é desde o momento que você tenta atrair alguma pessoa para trabalhar na empresa, que é aquele momento mais da sedução, que ainda não tem nenhuma relação estabelecida, passando pelo recrutamento, integração, desenvolvimento, sucessão, carreira, então todas as partes em que uma pessoa no seu ciclo de vida com a empresa ela tem como interação. Toda a experiência do funcionário ela vai ser contemplada dentro dessa plataforma, né? Então aqui a gente na verdade tem uma esteira de evolução dentro dessa jornada nossa, que leva a um grande desafio, que é o seguinte: quando a gente fala do tema de futuro da educação corporativa, e aí numa organização como a nossa, que é o ponto que eu coloquei lá no início, né, o Bradesco, até pela característica dele, ele não tem como pensar só em futuro. Ele tem que pensar passado, presente, futuro, futuro, presente, passado, tudo misturado ao mesmo tempo, né? É uma organização com 75 anos de história, ela não pode ignorar os 75 que foi e achar que só tem os 75 que virão. E nem ignorar muito menos o ano presente, né? Então, como é que você tem o desafio de, ao mesmo tempo, pensar em tudo que você construiu como legado com 75 anos, pensar que você tem que continuar sendo capaz de construir legados pelos próximos 75, mas que a vida vivida hoje, pé no chão, exige que na realidade você gere alguns resultados imediatos, até para você justificar tudo que você investiu nos últimos anos e acreditar que o que você está esperando para o futuro também vai continuar acontecendo. Então, um desafio muito grande que se impõe na realidade como a nossa do Bradesco é, pensando em futuro da educação corporativa, que desafios eu tenho hoje, né, dadas as realidades que eu já vivi, em que agora eu já preciso pensar em algumas coisas diferentes. Então esse rol de soluções que a gente vem trabalhando, eles não só aproveitam a cultura, a tradição, a robustez que nós já temos, porque é parte da nossa essência investir em pessoas, e isso permite a gente investir em novas formas de aprendizagem, mas também se a gente não investir desde já, a gente não vai saber no dia de amanhã se a gente está pronto para atender os desafios que virão, que a gente não sabe que é. Aliás, a cada tempo que passa, a cada evolução dessa que passa, a gente está com a visão mais curta de como é que vão ser os próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos. Né? Planejamento estratégico de 5 anos é um negócio que até falar planejamento estratégico de 5 anos já vira piada antes de terminar a fala. Né? Porque quando você termina de falar 5 anos já deixou de ser estratégico. Então o desafio da educação ele vai no mesmo sentido. Como é que a gente ajuda as pessoas a
adquirirem novas capacidades. Acho que esse é o principal desafio quando a gente fala em termos de futuro da educação corporativa. Mas para a gente falar um pouco mais do case aqui do BQuest, nada melhor do que ter 3 pessoas aqui que de uma forma ou de outra estão intimamente envolvidas aqui com o projeto. A Nayara e a Bruna, que são lá do RH, que conduziram, tem outras pessoas envolvidas também, então elas compartilham um pouco aqui do case. E a Natália, que é uma das pessoas que mais joga no BQuest dentro lá do banco, que pode contar um pouco da experiência dela também, tá? Boa tarde, gente. A gente vai contar um pouquinho para vocês de como foi essa implantação do aplicativo da Crânio. Ele começou por meio do InovaBra, né, como o Samir já começou falando para vocês, que é um programa de inovação aberta, né, que busca novos modelos aplicáveis à organização. E a gente foi estudar um pouquinho como que a Crânio podia ajudar a gente a potencializar o autodesenvolvimento por meio de uma solução lúdica e colaborativa. O começo do projeto foi realmente um desafio para a gente, porque somos uma organização financeira, ele foi o primeiro aplicativo que conseguimos implantar, que foi em nuvem, então foi uma quebra de paradigmas em diversas áreas, né? Precisamos de apoio da segurança corporativa, da Unibrad, para a gente pensar em conteúdo estratégico e também que seja atrativo para o funcionário, porque num aplicativo desse a gente tem que ter o total cuidado da construção desses conteúdos, porque ele precisa ser um conteúdo atrativo, que seja leve e que a pessoa tenha interesse em jogar. Então a gente pensa muito mais em como a gente atrai os funcionários por meio desses conteúdos, para ele poder ver que realmente é um aplicativo diferente do que a gente está trazendo para a organização, né? Um aplicativo que traz a diversão e também o aprendizado. Então a gente construiu toda uma identidade visual, uma marca BQuest que traz aí a Unibrad por trás, né? Fizemos ações de engajamento em todo esse tempo que a gente implantou o BQuest, que foi desde outubro de 2015. E a gente tem trabalhado constantemente com desafios e ações para continuar, né? Acho que a Nay pode complementar um pouquinho. Não, perfeito. E, assim, o que é o BQuest para o Bradesco e qual que é o ganho que o Bradesco espera ter com esse aplicativo? Bom, primeiro ele é uma forma muito bacana e muito mais legal de passar conhecimento. A gente tem certeza que é uma forma que o pessoal vê muito sentido e gasta o tempo que muitas vezes numa fila do banco ou na padaria, enfim, é uma forma muito simples. A gente tem vários conteúdos lá dentro, tanto do mundo corporativo quanto conteúdos para o uso do dia a dia. Hoje a gente tem a liderança, a revolução digital, a gente tem CIPAT, e esses conteúdos eles estão permeados em 3 modos diferentes, que foi muito do que o Samir falou. Então a gente tem o modo trilha, que eu vou falar bem brevemente porque ele já explicou um pouco, que é onde a gente mostra um pouco do conteúdo, a pessoa vai lá, ela responde as perguntas, treina, aprende e vai testando, e vai passando de fase, como um game mesmo. A gente tem o modo livre, que é bem legal porque ela vai respondendo tanto forca como aqueles modelos que ele mostrou, e é bem bacana que você vai na hora aprendendo muita coisa com feedback e vai testando. E a gente tem o duelo, que pra mim é um dos mais legais, porque como o Vitor falou, o Samir falou, a Bru falou, a gente é uma organização muito grande, com muitos funcionários. Então no duelo a gente consegue ligar uma pessoa que trabalha numa agência lá da Bahia com uma pessoa que trabalha no Rio Grande do Sul ou aqui em São Paulo na matriz. Então a gente cria uma rede de conexões. É muito legal quando a gente percebe assim, tem uma pessoa que eu sempre duelo. E aí eu tenho alguma coisa lá no banco, tanto presencial ou por telefone, eu falo, nossa, a gente sempre duela pelo BQuest, que legal te conhecer. Então a gente percebe que tem uma abrangência significante, muito significante. E além disso, a gente percebe que ganha. O que tem de ganho para o Bradesco? Primeiro que a gente consegue entregar um conteúdo único para qualquer lugar. Então o mesmo conteúdo que eu estou passando para uma ponta do país, eu estou passando para outra ponta. Segundo que essa parte da conexão, que é incrível. E terceiro, que foi uma coisa que você também citou, que é de conteúdo. Então eu conheço o perfil do meu funcionário. Eu tenho lá, por exemplo, uma vaga em determinado lugar. Poxa, relacionado à tecnologia, enfim. Poxa, quem que joga essa categoria? Quem que curte esse mundo? Então, pra gente, tem vários ganhos. É incrível.
Eu vou falar um pouquinho das ações que a gente fez desde quando a gente implantou o BeQuest. E eu vou chamar a Natália. Nada mais legal do que ter uma funcionária que realmente joga e participa dessas ações para contar um pouquinho pra gente. A gente teve Rio 2016, a gente teve CIPAT, a gente teve Programa Eficiência, todas essas ações para engajar os nossos funcionários a acessar e a buscar conteúdos diferentes. Nath, você pode compartilhar pra gente como foi participar? Bom, eu participei de todas as ações e ganhei em todas as ações. E eu acho que o que, pra mim, faz mais diferença no BeQuest, é claro, toda a questão de disseminar o conhecimento, das pessoas aprenderem de uma forma mais lúdica, ele é fato que existe. Mas pra mim o mais interessante foi a forma de unir as pessoas. Tanto no Eficiência quanto no Hackaflag, saíram depois grupos no WhatsApp que se falam todos os dias. E é se falar não apenas, oi, tudo bem, bom dia, bom dia, bom dia. Eu já tive experiência de, por exemplo, um grupo em que estava eu e minha mãe, que minha mãe também joga e participa e ganhou, ela do DITI, que é o departamento de TI, ajudando a galera de uma agência lá no Nordeste que caiu a energia, mas foi mais rápido, porque eles sabiam com quem eles tinham que falar, com quem podia ajudar eles. Também temos a experiência do Hackaflag, que a galera se uniu por ser um assunto mais técnico. Por exemplo, algumas colegas nossas do Rio de Janeiro, elas criaram um grupo de estudo lá e elas davam material pra gente conseguir estudar, para tentar participar e ganhar também. Então, pra mim, o que foi mais rico, o que eu mais ganhei com o BeQuest não foi nem a questão de premiações, eventos, que pra mim é super sensacional, mas foram as pessoas em que eu criei contato, ligação. Então, pra mim, essa é a grande jogada de ter o BeQuest na nossa organização. Até isso, porque assim, a gente entende que não basta a gente pegar o que tem hoje e deixar dessa forma. Então, o que a gente propõe novas ações para poder chamar o pessoal, fazer o pessoal conhecer o aplicativo e ver o tanto que ele é legal. E a gente propõe melhorias, então funcionalidades novas que tanto trazem mais informação para a gente, quanto proporcionam maior usabilidade, um maior divertimento para o funcionário. Atualmente a gente tem mais de 13 mil funcionários que jogam ativamente o BeQuest. E assim, é um constante desafio para a gente entender também o que é relevante para esse funcionário, né? O que esse funcionário quer aprender que seja também estratégico para a organização. Então é um desafio que a gente fica aí no dia a dia quebrando a cabeça e é uma coisa que a gente nunca vai parar, porque a gente quer levar o conhecimento de uma forma que seja leve, que o funcionário goste e que ele possa aprender em qualquer lugar. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Bru. Obrigado, Maia. Obrigado, Natália. Bom, vocês viram aqui, eu particularmente preferi que quem contasse fosse quem criou e quem viveu, porque a gente fica aqui interlocutor de quem já fez melhor. É muito melhor elas contarem a narrativa delas, né? E aqui a gente percebe justamente esse desafio, ou seja, e aí tem uma sutileza quando a gente fala de futuro da educação corporativa, né? Que eu vou pegar um pouco do gancho do que a Natália comentou. Mas a gente ouve falar muito de tecnologia, e parece que a coisa desumanizou, né? E na verdade, assim, é como o Samir comentou, quando você sabe fazer o bom uso da tecnologia, ela traz uma capacidade que vai muito além do simples fato de você gerar escala, né? Como a Natália estava comentando, gerou novas conexões. Gerou conexões que permitem solucionar problemas que talvez na governança estabelecida formal eles seriam muito mais burocráticos e mais árduos de serem resolvidos, né? Fora que você gera novas conexões entre as pessoas que geram situações de afinidades que talvez em outros contextos não existiria um incentivo. Então tem um pouco dessa lógica também de você usar da tecnologia para criar novas conexões e para gerar humanização nas relações entre as pessoas dentro da organização. Fora todo o incentivo ao processo de aprendizado. E esse foi um dos cases que a gente levou na premiação que aconteceu na França, em 5 de abril do ano passado, que culminou na nossa premiação como sendo reconhecida a melhor universidade corporativa do mundo, pela Global CCU Awards, que aí tem um conjunto de acadêmicos e profissionais do mundo corporativo que conhecem bem da questão de educação corporativa, competindo aí empresas de vários portes, de vários setores, de vários países, então competindo com empresas europeias, americanas, Rússia, Índia, enfim, de todos os contextos. E foi uma grata satisfação, a gente participou ativamente e fomos agraciados com esse prêmio que nos honra muito. E mais do que nos honra, ele é um reconhecimento por tudo isso que as meninas comentaram aqui, do quanto isso é crença nossa dentro da organização, a crença na capacidade do desenvolvimento das pessoas. Então ele não foi algo
trabalhado para se conquistar o prêmio. Na verdade, é um trabalho que a gente faz porque a nossa essência, o nosso DNA é esse. Mas, logicamente, sabendo que a gente tinha um trabalho robusto, a gente quis participar da premiação e a gente teve essa grande satisfação em ser premiado. É um prêmio que é de toda a equipe, de todo o quadro do Bradesco, né? E aí, quando a gente fala desse contexto de educação corporativa, fala legal, como é que funciona lá no Bradesco, tem uma parceria com a Crânio, com outras empresas e tal, então todo mundo lindo, maravilhoso, né? O funcionário entra, tal, é formado, ganha um turbo ali com o apoio da Unibrad. Mas a realidade que a gente se depara no contexto, tanto dentro da organização quanto fora, no cenário Brasil, ele não é tão simples assim, né? Se a gente pegar um pouco aí da visão do que foi discutido no último Fórum Econômico Mundial, em janeiro, né, em que alguns executivos nossos participaram, a gente pegou ali e pensou algumas das coisas que talvez tenham mais aderência com o tema que a gente está se propondo aqui em discutir de futuro da educação corporativa, né? Cada vez mais as empresas sendo vistas como plataformas, e aí o conceito que vocês presenciam aqui com o Inovabra, ele é a tradução disso, ou seja, o Inovabra ele é uma plataforma do Bradesco, sobre a qual se alicerçam as startups e todo o ecossistema de inovação que está orbitando em torno do Inovabra. A produtividade com o pilar, produtividade sempre foi uma palavra da vez no contexto de pessoas, mas mais do que nunca ela está sendo cada vez mais intensa, então o nosso tempo útil, a nossa atenção voltada realmente para a geração de valor, as carreiras cada vez mais voláteis, então para a gente dentro de um desafio de formar profissional para a função, se a carreira que eu tenho hoje daqui a 2 anos não existe mais, o cara, quando for dar o próximo passo no próximo cargo, aquele cargo não tem mais. Ele vai cair o quê? No abismo? Quer dizer, eu tenho que pensar que a carreira ela é uma coisa dinâmica, que na verdade ela é vivida com base em experiências e desafios, não necessariamente com cargos a serem ocupados. Então é um desafio novo que se impõe aí para o contexto do futuro profissional e da educação corporativa, né? As habilidades sociais cada vez mais em alta, então inteligência emocional, criatividade, relacionamento interpessoal, passam a ser habilidades cada vez mais exigidas, competências cada vez mais exigidas, porque num cenário de inteligência artificial e todas as tecnologias que o Samir comentou, elas vão gradativamente trazendo a produtividade para dentro do ambiente de trabalho e as pessoas elas vão ter que ser exigidas muito mais como pessoas do que como executores de tarefas, né? Afinal de contas, o robô não tira emprego, o robô ele elimina a tarefa, né? Então, desculpa, o robô elimina a tarefa. Então as tarefas serão eliminadas à medida que a tecnologia for evoluindo. Mas os empregos não. Os empregos vão mudar de patamar. E o emprego ele vai se basear muito em habilidades sociais. E isso impõe um desafio tremendo, não só para as organizações, mas para as sociedades, para as nações, que é o último tópico ali, que é o reskilling. Ou seja, como é que a gente vai ser capaz de, tanto no mundo acadêmico, nas escolas, né, seja o ensino básico, o fundamental, o médio, o superior, enfim, dentro das organizações, o desafio de proporcionar que todos nós temos a capacidade de reconhecer que o que a gente aprendeu nos últimos 5 anos pode perder a validade no dia de amanhã e que a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas, porque essas coisas novas que a gente está aprendendo também têm uma duração relativamente curta, né? Então aquele mote de que eu sei um monte de coisas e agora eu aplico aquilo que eu aprendi, ele já foi há muito tempo. A nova capacidade passa a ser como é que eu consigo renovar o que eu já sei, como é que eu consigo aprender e desaprender constantemente. E aí os números que a gente tem aqui no cenário nacional, eles são preocupantes, né? Ou seja, isso impõe um desafio não só para a gente como sociedade, como nação, mas as empresas elas acabam tendo um papel extremamente relevante, né? Na hora que a gente vê o número de crianças e adolescentes fora da escola, na hora que a gente vê o número de brasileiros que ainda são analfabetos, aqui muitos adultos ainda analfabetos, na hora que a gente olha ali a taxa de conclusão do ensino médio até 19 anos, a gente está falando da população do Brasil como um todo, talvez aqui a gente tenha um público extremamente seleto, né? Quer dizer, 58% dos jovens concluem o ensino médio. E desses que não concluem, que é os outros 42, 35 que não concluíram nem trabalham nem estudam, é os nem, né? Então, assim, olha o desafio que a gente como nação tem, com tudo isso que a gente está vendo de discussão num fórum como o Davos, que está pensando todos os futuros, do trabalho, da energia, da saúde, de tudo quanto é temas que em Davos se discute. E a gente se depara com a realidade, que ainda é a realidade do século XIX, talvez, dentro do Brasil, isso impõe um desafio duplamente intensivo, né? Porque a gente tem o desafio de o acesso à educação e a conclusão do processo de educação ela já é uma barreira. Então, para a gente, por exemplo, a gente é um grande contratador dentro do Brasil, porque a própria dinâmica de carreira exige sempre você estar contratando pessoas novas na base. E de certa forma, até triste comentar com vocês que, assim, cada vez a peneira está ficando mais difícil. Cada vez, vou chutar, para cada 1000 candidatos, isso não é, aliás, esse número não é nem chute,
Teve uma última ação que a gente fez, que vamos dizer proporcionalmente assim, de cada 100 candidatos que a gente colocou no processo seletivo, e aí quando são para processos de escriturário, basicamente é prova de português e matemática, além de entrevista, dinâmica e tudo, 25% desse público consegue passar nas provas de português e matemática. E são provas de português e matemática que não tem um altíssimo nível de complexidade. É conta básica, mais e menos, juros, percentual, fração, escrever texto, interpretar. Então, assim, isso impõe uma dificuldade imensa, porque, assim, não dá para você baixar a barra, imagina, não dá para baixar a barra para um profissional desse entrar numa agência e atender qualquer um de nós como cliente sem saber fazer uma conta de mais ou menos. Mas, ao mesmo tempo, o desafio do outro lado cada vez está mais difícil de encontrar um nível de qualificação que precisa para funções, às vezes, até mais básicas, né? E isso, como, olha, eu tenho o desafio de ajudar essas pessoas a tentar entrar para ter o primeiro emprego, e uma vez estando aqui dentro, como a gente investe em educação corporativa, ajudá-las a superar os seus próprios limites, né? Hoje mesmo, só para ilustrar, a gente tem um evento que a gente faz praticamente todo mês, que é como se fosse uma formatura com todos os profissionais que no Brasil inteiro assumem a gerência de uma agência pela primeira vez, né? Fizeram carreira e tal e viram gerente de agência, ou gerente de um posto de atendimento. E aí sempre tem um ritual que acontece na diretoria executiva. Então, toda sexta-feira de manhã, no último dia do curso, esse curso acontece uma vez por mês, todos os gerentes vão lá, entram no auditório, falam com todos os executivos, entram no salão, cumprimentam o executivo um por um, desde o presidente do conselho, presidente, todos os executivos. E aí o seu Brandão, que agora ele não tem um papel de presidente do conselho, mas ele tem lá um papel de presidente das empresas do Grupo Bradesco, ele sempre questiona na plateia o seguinte: olha, aqui tem algum ex-aluno da Fundação Bradesco? E aí o pessoal faz o depoimento. E hoje teve um depoimento bem interessante, né? Que era um gerente, ele estava assumindo como gerente de agência, não lembro que cidade do Maranhão, e ele estava comentando o seguinte: olha, eu tive todas as oportunidades na vida para poder ir para o mundo do crime. Meus amigos foram, enfim, tem todo um contexto de sociedade que ele estava no redor. E aí, assim, olha só o impacto, é fenomenal, assim, poder contar essa história, que ele está ali contando que eu sou gerente de uma agência do Bradesco e eu tive todas as realidades ao meu redor que me levariam para o outro lado, mas eu tive a oportunidade de estudar na fundação e entrar no banco, e isso me permitiu estar aqui hoje, falando com toda a clareza, com todo o caráter, do que isso tem de relevância. Então, assim, uma história como essa e números como esse realmente colocam uma preocupação do que a gente tem no cenário nacional. Mas apesar do desconforto e do incômodo que isso gera, não dá para ficar parado, né? A gente tem que se mexer, a gente tem como indivíduo, como cidadão, como empresa, a gente tem uma responsabilidade a cumprir. Então a gente tem esse papel realmente de acreditar no educar para transformar. E a gente tenta fazer isso das mais diversas formas, tá? A gente tem ali, se vocês acessarem pelo site do banco, banco.bradesco, lá na página de cursos online, são 25 cursos online gratuitos, disponíveis para qualquer pessoa que esteja com acesso à internet. E se a gente pegar desde 2010, quando a gente começou a lançar os primeiros cursos, a gente já tem mais de 4 milhões de acessos acumulados, né? Ainda que seja no mundo desktop, né? Porque às vezes é esse mundo desktop que a gente consegue alcançar esses números, né? Por mais que o mobile ele seja bastante diversificado já e disseminado, mas a gente também está com avanços no sentido de levar isso para o mundo mobile, mas aguarde os próximos passos, a gente vai chegar lá em algum momento, não muito distante de hoje. A gente também tem uma estrutura que a gente colocou dentro da Unibrad, que a gente chamou de Conexão, que é um grupo que está focado em todas as ações da Universidade Corporativa para o público externo. Que não é só focado nos funcionários, mas o que a gente leva para públicos externos, né? Então, em parceria com as agências e com o time comercial, a gente faz um evento que a gente chama de encontros empresariais, em que a gente reúne clientes do banco, dos mais diversos portes, desde microempreendedor individual até empresas de maior porte, e vai levando conteúdo de aprendizado para eles também. Porque muitas vezes essas empresas não conseguem ter acesso a uma formação de alta qualificação, mas a gente, como Bradesco, pela força que nós temos, a gente consegue levar a educação corporativa para os clientes também. A gente tem parceria ali com, não sei se vocês conhecem, o Contexto de Empresa Júnior, esse é um mote de atração que a gente tem feito, a gente se aproximando e fazendo eventos com o pessoal de empresas júniores nas faculdades, também com alunos que ainda estão nas faculdades com a Jornada para o Futuro. Ações de educação financeira também que nós temos buscado fazer, isso são números de 2017, justamente com essa intenção de como é que a gente leva o aprendizado para além das fronteiras do Bradesco, né? A gente não se resume a ajudar na formação dos funcionários que entram na casa, seja por meio da Fundação Bradesco, com as crianças nos diversos lugares, nas mais de 40 unidades da Fundação, das escolas da Fundação, que a gente proporciona essa experiência de
entrar no ensino de qualidade gratuito e eventualmente vir até a organização como funcionário, seja alcançando a comunidade em parceria com a rede de varejo, onde a gente tem os clientes, para levar conhecimento, para levar aprendizado, levando essa bandeira da educação por diante. Então a gente tem realmente um futuro de educação corporativa que se impõe, que é o desafio de desaprender para aprender, né? Fazendo uma trocadilho aqui com o mestre Yoda, né? Mas esse é o grande desafio que nós temos, né? A gente tem, na verdade, dois grandes desafios, né? A gente já tem um gap para cobrir como país, como sociedade, mas além disso, por todos os desafios que a gente tem para o futuro, quanto mais a gente for capaz de não sofrer, não se doer, ou acho que não sofrer é difícil, mas dado que sofreremos, a gente lidar com isso com normalidade, de saber, olha, mas eu investi tanto tempo, tantos anos estudando, aprendendo sobre isso, isso agora não serve mais de nada, faz parte da vida, e nessa vida dinâmica que nós estamos, isso vai ser cada vez mais uma constante. Então essa capacidade de se reinventar a todo momento, de desaprender para aprender, ela é essencial. E só para fechar com essa frase do Alvin Toffler, né, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E aí, somando com os números que eu já trouxe, no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem um duplo desafio, né? Porque o ler e aprender e escrever ainda é um desafio, e além disso, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Então, acho que o grande futuro que a gente tem para a educação corporativa é um pouco dessa reflexão de como é que cada um de nós, como cidadão, como profissional e como empresa, tem a responsabilidade por esses desafios que se impõem para a gente. Beleza? Obrigado aí pelo tempo e atenção de vocês. Obrigado.